Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um episódio do RemaCast. Estamos aqui nos nossos novos estúdios, aqui no RemaCast, e hoje uma alegria muito grande porque estamos recebendo um casal de convidados muito especiais para falar de um tema incrível que é casamento. E para falar sobre isso, nós temos aqui esses convidados que são o pastor Patrick e a pastora Rose. Pastor Patrick, pastora Rose, sejam muito bem-vindos ao RemaCast. Muito obrigado, agradecer pelo convite, pastor. Também agradecer, esse momento que a gente vai falar sobre um tema que é tão importante pra gente, que é casamento, né? Verdade, a gente é apaixonado, né? Quando fala em casais, casamentos, é com a gente. Vamos começar, então, já sabendo quantos anos que vocês já estão nesse departamento, que vocês escolheram, não, essa é a nossa chamada, essa é a nossa missão. Então, nós começamos a trabalhar com casais em 2009, 2010, né? 2010 especificamente. Eu com casais. A gente, nós trabalhamos, vamos dizer assim, fomos consagrados líderes de casais nessa data, né? Mas a gente sempre trabalhou com casais, porque quando nós casamos, nós passamos algumas situações no nosso casamento e automaticamente a gente começou a trabalhar com jovens e geralmente eram jovens casados, né? Então, que a gente trabalha oficialmente com casais desde 2010, 15 anos. Oficialmente, sim. Eu lembro que uma das primeiras mulheres que eu aconselhei foi em 2005. A gente estava casados há 3 anos. 3 anos de casados. 3 anos de casados. E eu assim, amor, como é que eu vou aconselhar ela? 3 anos de casados. E eu lembro que na época ela tinha 10 anos de casamento. E ela veio pedir um aconselhamento. E eu aconselhei ela e ela ficou casada até o ano passado, que Deus levou o marido dela. Olha só. Então, penso que perdurou, né? Até que a morte separe para se cumprir aquilo que tem que ser, né? É isso mesmo. E aí vocês já eram pastores quando começaram ali há 15 anos? Sim, nós somos consagrados pastores em 2014, né? Não, nós não. a gente não era pastor. Não era. Só líderes de só líderes de casais. Nós, com 2014 é que nós fomos consagrados. Uhum. Apesar de que a gente sabe que pastor é um dom, né? Então nós sempre exercemos o pastoreio desde o nosso, até antes de casar. Então a gente só foi consagrado mesmo em 2014. O título, mas já exerciam. Isso, Uhum. Isso na igreja quadrangular. Na quadrangular. Você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Nós estamos conversando aqui com o pastor Patrick e a pastora Rose. E você que está nos assistindo, eles hoje moram em Timbó, mas nem sempre foi assim, né? Vocês são naturais mesmo ali nós temos a situação nossa é assim, ó. Eu sou natural de Tubarão, a Rose de Lauro Miller, que é no pé da serra, né? Uhum. E com 2 anos de idade eu fui morar em Curitiba. Então morei 12 anos em Curitiba. E aí depois voltei para Tubarão, na adolescência, conheci a pastora Rose, me apaixonei por ela, casei com ela, fizemos 4 filhos. Eita! E aí então em 2022, acabando a pandemia, daí nós sentimos de Deus, estávamos já orando há algum tempo, né, que Deus já tinha dado uma direção para a gente, que nós iríamos sair da cidade de Tubarão para outra cidade. Até a princípio nós achávamos que era Curitiba, né, mas Deus foi encaminhando, né, para Timbó, e hoje nós estamos há quase 4 anos em Timbó. 4 anos. 4 anos. E como que foi essa direção de Deus, essa instrução? O que moveu o coração de vocês para sair da cidade natal de vocês? O que eu sei que é muito difícil, né? Eu sou de Timbó, nasci aqui, e nunca me passou na cabeça a possibilidade de um dia sair daqui. É uma coisa muito de Deus mesmo, né? Como que aconteceu isso? Eu vejo que foi mesmo a mão de Deus, foi mover de Deus no coração, principalmente no meu. Porque desde que a gente casou em 2002, o Patrick sempre teve o desejo de morar fora, ele tinha o desejo de ser missionário. Então eu imaginava que a gente vai fazer missões, vai para fora, mas eu tinha muita resistência em sair da cidade, e em deixar os amigos. Nunca troquei de cidade, nunca tinha trocado de escola, né? Troquei acho que umas 2 vezes de casa. Então, para mim, era uma resistência, encontrava resistência. E aí a gente foi orando, pedindo direção para Deus, e o Patrick sempre com esse desejo, morar fora. Deus vai enviar a gente para outra cidade, Deus vai enviar. E aí eu lembro que a minha avó morava em Rodeio,
E final do ano a gente sempre passava aqui na Páscoa, final do ano, e ele dizia, vamos lá visitar a igreja do pastor Rafael, vamos lá visitar um amigo meu. Aí o amor, visitar a igreja, amor, a gente trabalha um ano inteiro na igreja, a gente tá de segunda a segunda. Quando tira férias, pastor é assim, né? Tira férias, o que quer fazer? Ir na igreja. Eu assim, amor, vamos descansar, fica aqui na avó. Ele, não, vou ligar pro pastor. Aí ele ligava pro pastor. Aí até que a gente vinha aqui, né? Aí a gente começou a criar esse relacionamento com o pastor. E aí um belo dia, esse desejo de sair da cidade começou a arder mais o nosso coração. E eu vejo que Deus foi direcionando. Na verdade, assim, o que acontece? Antes da pandemia, em 2018... nós já tínhamos um desejo de sair da cidade, de ir para algum lugar. Não é um desejo só, era uma direção que Deus tinha dado para a gente já ir para fora. Né? Uma nova geografia. Uma nova geografia. E aí, nisso, a gente acabou colocando meio que uma data, e a nossa data ia ser mais ou menos em 2020 para sair. Só que quando nós criamos até o livro, depois nós vamos falar sobre isso também, e nós estávamos já preparados para sair da cidade, já para orar a Deus, para ver uma direção de Deus. Aí foi aonde veio a pandemia, né? E aí nós falamos, não, na pandemia seria uma loucura muito grande a gente fazer uma mudança desse tamanho, né? E aí quando estava acabando a pandemia em 2022, parece que Deus assim já foi movendo tudo, as coisas para acontecer de a gente sair, né, da cidade. Então, foi meio que a gente sente mesmo que foi a mão de Deus. Para mim, pastor, né, nós somos casados com mulheres fleumáticas, né, que gostam mais não gostam de mudança, não gostam de sair da cidade, né, então para mim a maior resposta de Deus para eu sair de Tubarão foi Deus colocar no coração da minha mulher, que se a minha mulher quiser sair de Tubarão é porque é de Deus. E aconteceu. Aí nós estamos já quase 4 anos aqui, né, trabalhando com casais, nós amamos. Tentamos sair desse ministério já há alguns anos atrás, falando, não, vamos trabalhar com outra coisa, vamos trabalhar, né, que não seja com casais, mas por incrível que pareça, quando a gente via, estava trabalhando com casais. Então é uma coisa que a gente ama, né, nós amamos muito trabalhar com isso. É um chamado. É um chamado. Eu lembro que você me mandou mensagem no final de ano, que vocês estavam ali na casa da avó da pastora Rose, e você disse assim, pastor, você me recebe aí, né? Eu disse, não vou te receber, você vai pregar. Eu falei, não, pastor, não, eu quero só, né, eu tô aqui na região, eu quero só cultuar ali com vocês, né? Eu disse, não, você vai pregar aqui. E, sinceramente, como eu já conhecia, né, o pastor Patrick, a pastora Rose, que certa vez eles vieram aqui com o pastor Júnior ainda, né? Que estava o pastor lá de Brasília, era, né? Sim, pastor Ricardo Vasconcelos. Ricardo Vasconcelos, pregando para casais, pastor Ricardo, uma benção, né? E aí eu lembro que vocês vieram e a gente criou uma amizade ali. O pastor Júnior eu já conhecia há mais tempo, e aí quando você falou que vinha para cá, amém, vem para cá, prega, né? Eu confio no pastor Júnior, confio em vocês, e aí por isso que eu permiti que você pregasse. E eu vou falar uma coisa para vocês, que talvez eu nunca falei, mas quando eu vi vocês dois, aquela vez aqui, eu senti que tinha alguma coisa. Eu senti sim, porque tanto que depois, em janeiro, teve um vendaval muito forte, um tornado aqui na cidade, que a parte industrial foi toda destruída da cidade, e você mandou uma mensagem. Um mês depois, nem era um mês, eu acho, 15 dias, pastor Rafael precisa de ajuda aí, né? Eu vi as notícias, assim, não, Patrick, tá tudo bem, e eu te perguntei, tá tudo bem contigo? Que aí você falou, pastor, eu não consegui falar tudo o que eu queria, aí eu realmente entendi, tem alguma coisa no coração do Patrick, né, da pastora Rose, que de repente eu possa contribuir para ajudá-los. E aí a gente marcou a conversa, né? Sim. Vocês vieram e mostraram o desejo de querer ir para outro lugar, e a partir daquela nossa conversa, Timbó fez parte da oração de vocês também, né? É uma coisa que eu vejo assim, quando algo entra no nosso coração, já era, né? E nós viemos para Timbó e eu falei, amor, já o Timbó entrou no nosso coração. Beber dessa água, meu. Já era, né? Terra prometida. E eu estava vindo agora para atender um atendimento aqui na igreja, né? E aí no caminho eu falei, amor do céu, como eu tô gostando dessa cidade. Como, não sei se é o clima, o que é, né? Mas como a gente tá gostando da cidade, né? 4 anos a gente tá... Eu já tive mais resistência. Até os 6 primeiros meses eu chorava direto, chorava. E ainda, Rose, perdão, te cortar, ainda acontece uma situação, né? Familiar, né? Com o Arthur. Isso, é isso mesmo onde eu vou chegar. Que daí, assim, a gente veio para Timbó, 2 filhos ficaram em Tubarão. A gente tem 2 filhos adultos em Tubarão. Um deles estava com casamento marcado.
Então, olha o coração de mãe, de deixar os filhos, deixar os pais, deixar a família para vir servir a Deus, né, para vir fazer a obra, mas com o coração acreditando que Deus ia dar a direção e que Deus ia conduzir tudo. A gente aqui na cidade durante 6 meses, um dia, uma quinta-feira, nos preparando para ir para o culto, e aí o Arthur, o nosso filho na época ele tinha 9 anos, né? Tinha 9 anos, tinha 9 anos, na época ele assim, mãe, posso brincar só mais 10 minutinhos ali na frente de casa? A gente deixava, a gente confiava nele, pode ir, filho, vai. 10 minutinhos que ele foi brincar na frente de casa, de repente, a gente escuta um barulho. A gente já deu aquele desespero, meu Deus, o que foi isso, o que foi isso? E aí a gente saiu, abri a porta correndo, a hora que eu me deparei, pastor, com a cena, eu vi o meu filho no chão, ensanguentado, todo machucado, morto. Estava morto ali no chão. E crianças gritando, que ele estava com umas amiguinhas. Cheguei lá, na hora que eu fui pegar ele... Foi atropelado. Foi atropelado. Ele foi atropelado por um carro ali na frente de casa, bem na hora do movimento, ali 6h30, né? E aí, peguei ele ensanguentado. Ele estava ali... Eu digo que ele morreu ali. Ele morreu, porque ele estava todo branco, gelado... estrábico, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, uma cena assim que nem um pai nem uma mãe gostaria de ver o filho. Meu Deus. Então uma cena assim que a gente nunca imaginou passar por essa cena. Uhum. E aí naquele momento eu orei, pastor, me ajoelhei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi orar, me ajoelhei ali no meio da rua, comecei a orar, clamar, pedir para Deus o livramento, para Deus trazer o nosso filho de volta. E agimos rapidamente, eu sei que nem era o aconselhado, certo, era ter chamado o bombeiro, mas a gente, como ali na hora, o instinto de salvar o filho, de querer socorrer, após a oração rápida, o pastor já pegou o carro rápido, eu disse, amor, vamos levar o Arthur para o hospital, a gente colocou ele no carro e levamos para o hospital. Nesse caminho, que é 2 quilômetros da nossa casa até o hospital, passou um filme na nossa cabeça. O que eu vim fazer em Timbó? O pensamento... A gente veio fazer em Timbó, a gente veio enterrar um filho em Timbó. O pensamento foi isso, pronto. Foi. Eu acho que eu agi pela emoção, ia para Timbó, não era para ter vindo, e agora eu vou perder um filho, né? De enterrar um filho em Timbó, né? Foi. E aí a gente levou ele para o hospital, chegamos lá no hospital, ele estava todo quebrado, o médico fez os exames, tudo. Ele levou 2 horas de ponto na boca, rasgou toda a boca, fora, um corte na cabeça que chegou no crânio, quebrou o nariz. E aí o doutor que atendeu ele, o doutor Bruno, ele assim, olha, pai, mãe, vem aqui ver o que foi o... Ele fez o... Ressonância, foi os exames, tomografia, ele fez a tomografia, ele assim, ó, aqui na tomografia ele tá todo quebrado por fora. Por fora tá todo machucado. Não tem nada. Meu Deus. Não tem nada por dentro. Tanto os órgãos internos como o cérebro tava intacto. Nesse momento ali, foi o momento que a gente ligou pro pastor também, né, após o acidente, já ligou pro pastor, a igreja inteira clamando pelo livramento, clamando pela cura do Arthur. E aí ele não ficou nem um dia internado, pastor. Nem um dia. Ele teve ali, né, já teve alta, já um dia não teve nenhuma sequela, não teve nada. E aí, a partir daquele momento, 6 meses, Deus falou meu coração, eu trouxe vocês para Timbó por um propósito. Eu não ia levar o filho de vocês. Não levei o filho de vocês. E a partir daquele momento, todas as vezes que a gente vai para Tubarão, que a gente volta, eu não vou mais chorando. Não veio mais chorando. Hoje eu vou assim, eu quero voltar rápido para Timbó. Hoje é o contrário, né? A gente vai para Tubarão e fala, meu Deus do céu, 2, 3 dias aqui não vai aguentando. Eu entendo que eu tenho uma missão. E vocês acreditam que ali foi realmente a virada de chave? Eu entendi que Deus, ele cuida dos nossos. Quando a gente cuida da obra de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Ele cuida a gente cuida da missão de Deus, Deus cuida da nossa missão, ele cuida da nossa casa. Então eu entendi claramente ali que Deus deu um livramento, porque a gente está cuidando dos dele. Amém. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Trabalharam tantos anos lá em Tubarão, agora estão trabalhando aqui em Timbó. Vocês percebem diferença nos problemas dos casais? Porque não é problema, né? Mas eu já ouvi falar que de região para região os problemas são mais evidenciais aqui, e lá não é tanto. Vocês perceberam isso? Sim, nitidamente, né? Na verdade... O que acontece? Nós vemos que existem alguns problemas que são problemas básicos de todo casal, mas existem alguns problemas que são mais regionais. Isso. Né? E aí eu penso, né? Aí uma ideia que eu tenho, por questão de cultura, questão também, por exemplo, né? Se você mora numa cidade onde geralmente as mulheres elas trabalham em casa e os homens trabalham fora, existe um tipo de problema. Numa região onde as mulheres trabalham também fora junto com os homens, há outros tipos de problema. Então, por isso, né, acaba sendo problemas diferentes. Então, nós meio que tivemos que reaprender algumas coisas aqui.
Uma coisa que eu acho bem interessante é que tem coisas que nós somos em Tubarão, a gente fez e falou assim, ó, não deu certo. Não deu certo. Aí chegou em Timbó, vamos tentar, não, mas não deu certo. Aí deu em Timbó, falou, meu Deus, como deu certo? E tem coisas que nós fizemos lá, falamos, vamos fazer em Timbó porque aqui deu muito certo. Fez em Timbó, não deu certo. Então a gente vê muita região, né? Na verdade, a gente até sente diferença da região, por exemplo, Timbó e Indaial já é diferente. Que são cidades irmãs, né? Uma do lado da outra, mas já tem uma diferença muito grande, né? Então, sim, os problemas são diferentes, né? E claro que com o passar dos anos, tem problemas novos, né? Porque, por exemplo, de um ano para cá, nós estamos enfrentando alguns problemas com casais, que não é só em Timbó, que nós não enfrentávamos mal no começo, né? Tem a tecnologia, por exemplo, né, no começo, que a gente trabalhava com casais, não tinha rede social. Sim. Então nós tínhamos um tipo de problema. Hoje a rede social é muito forte, nós já temos outros tipos de problemas que nós atendemos. E assim por diante. Eu vejo que é muito questão cultural. Tem situações que a gente diz, não, é só em Timbó que a gente vê esses casos. Mas não é que é só em Timbó, é questão cultural. Eu lembro que lá em Tubarão, a maioria das... Tubarão, Capivari, Criciúma, a maioria das mulheres... elas não trabalham fora. Tem mulheres que trabalham, mas algumas ainda são do lar, ainda se dedicam à casa, cuidam dos filhos, e o marido provê todo o sustento da casa. E a mulher não tem essa necessidade de sair. Aqui em Timbó, a gente vê que essa região aqui é uma região onde a maioria das mulheres trabalham fora. E é algo que já vem de berço. Elas já viram as mães trabalhando fora, e automaticamente chega na idade ali para trabalhar, elas já vão trabalhar. E não tem nada de errado com isso. Nem em Tubarão tá errado, nem aqui tá errado. É questão de cultura. E aí onde a gente vê que são problemas diferentes, problemas que a gente vê situações diferentes que lá a gente não enfrentava, que aqui a gente enfrenta. E é lógico que a gente sempre fala, né? É o nosso TCC, a nossa... TCC. No teste, Senhor! Mas Deus sempre dá direção, Deus conduz, a gente auxilia os casais, a gente ajuda. De vez em quando aparece um problema antigo, um problema novo. Essa questão da tecnologia realmente é algo que veio assim, que a gente está vendo que a gente precisa cada vez se especializar mais, porque antigamente era um problema, hoje são outros problemas. Antigamente, para um homem ter acesso à pornografia, ele tinha que comprar uma revista, passar vergonha, ir lá na banca de jornal, comprar revista. Na locadora de vídeo. Na locadora de vídeo, poderia ser que ele é uma pessoa conhecida. Hoje não, hoje o homem... ele vai no banheiro, ele tem acesso ao celular, sem a esposa saber. E também não só homem, pastor, mulheres também. Mulheres também entraram na pornografia. Elas entraram na pornografia através de contos eróticos. A pornografia leve que a gente fala, olhando um homem de academia, começa a passar foto ali, é uma pornografia, porque ela começa a mentalizar algo que não é com o esposo dela. Ela começa a pensar com aquele homem, tendo relações com aquele homem que... Da fantasia. Uma fantasia. Então, é uma pornografia que a mulher também está entrando através das redes sociais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter hoje, cada vez mais. A gente, como líderes de casais, e as pessoas têm que ser instruídas a isso, a não errar, né? Pecado é pecado, erro é erro. Exatamente. Uma curiosidade. Vocês conseguem mencionar um problema que para vocês foi o maior desafio da vida de vocês como pastor de casais? De aconselhamento? Pastor de aconselhamento. De aconselhamento, uma situação que vocês tiveram que enfrentar no aconselhar o casal, que vocês olham e dizem assim, meu Deus, isso aqui tá muito difícil, eu nunca passei por uma situação como essa. Eu acredito que já houve, né? E vocês são unânimes em pensar o mesmo problema? Tem. Na verdade, a gente... Mas não é em Timbó, não, né? Aqui em Brasil é tudo perfeito, né? Não, tanto lá como aqui, né? A gente já passou alguns problemas assim muito sérios. O que nós aprendemos esses anos todos, né? É que nós não devemos nos envolver emocionalmente com o problema. Ótimo. Porque às vezes a gente, na emoção, a gente fala, não, esse caso aqui, esse cara tem que pular fora. Emocionalmente a gente falaria, né? Tomar partido. Tomar partido. Então a gente fala, não. Eu, Patrick, né, eu, Rose, achamos que não tem solução. Mas vamos trabalhar nesse casal. E aí depois nós vemos a mão de Deus trabalhando naquele casal, e sendo um casal que hoje, a gente tem caso de casais que hoje trabalham com a gente no Ministério de Casais, e que há 3 anos atrás, 4, quando nós atendemos, nós falamos, não, esse casal não tem solução. Sim. Então, às vezes, a gente acha que o problema é muito sério, né? Mas o que nós temos visto muito hoje, né? Para mim, vou dizer assim, um problema muito sério, que é relacionado à traição, né? Nós já vimos um caso, por exemplo, de um homem que a esposa traiu ele e ela se apaixonou por esse homem, né? E o homem
para não perder a mulher, aceitou essa traição no sentido de assim, tu hoje tá meio triste, tu quer sair com ele hoje? Pode sair então. Pode sair, mas eu vou continuar lutando por ti, eu vou ficar em casa com as crianças. Para nós é assim, meu Deus, eu não entendo, parece que é uma pegadinha, como que o cara aceita isso, né? Então são problemas que a gente não sabe, às vezes, até como ajudar, né? Como é que eu vou falar para esse casal, né? Então, para mim, esse tipo de problema é muito complicado, né? Tem algum que tu... Tem muitos, né? Ixi, até pastor, tem uma ideia que nós não... É um spoiler, né? Uma ideia que nós nunca fizemos, podia fazer junto, já vou lançar aqui, já aproveitar que se não gravaram. Podíamos lançar um livro, Relatos de um Gabinete. Meu Deus. Você já leu o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu? Esse livro... Eu sei que não chega a ler, mas eu livro, conheço. O psicólogo escreve as suas experiências dentro do gabinete. E, então ele usa casos reais, mas ele usa nomes de ficção, né? Mas com relatos realmente do que ele vive dentro do gabinete dele. E aí ele fala ali no livro, né, que Jesus é o maior psicólogo, porque ele tinha a capacidade de ouvir que nós, humanos, às vezes não conseguimos ter, né? Essa audição mais apurada para poder resolver os problemas. Então, é um desafio legal. Eu já pensei, tá? Legal, né? Quem sabe, né? Já pensei, sim, escrever um livro, Crônicas de um Pastor, né? Crônicas de um Pastor, boa ideia também. Porque o que eu digo assim, que é interessante. Só que não vai caber num livro só, acho que a gente vai ter que fazer algumas séries, assim, não. Mas eu vejo, pastor, que o que acontece? Essas histórias, nós temos o Pit Stop, nós vamos falar sobre isso, que a gente, alguns casais a gente separa em equipes, né, para poder debater um assunto, e como nós vemos que essas histórias, elas curam as pessoas. Porque daí o que acontece? Eu vou contar a minha história que eu estou passando por um problema. E tem um casal que veio achando que o problema dele é o maior problema do mundo. Aí escuta a nossa história, eles falam, meu Deus, nosso casamento é uma bênção, eu nem tinha visto isso. Ou também, às vezes, eu estou com um problema achando que não tem solução, e alguém fala, olha, eu passei por esse problema, hoje nós, graças a Deus, somos bem casados. Então a gente pensa, né, puxa, então tem solução, que alguém passou por isso, né? É isso que eu acho interessante, porque quando a gente lê a Bíblia ali, as passagens, a cura, né, a cura da mulher do fluxo de sangue, as curas que teve na Bíblia, isso motiva a nossa fé. E quando a gente vê que algum casal passou por aquela situação, e hoje é um casal restaurado, um casal que ajuda outros casais, isso motiva a fé das pessoas. Quando a gente faz esses grupos pequenos, que os casais começam a compartilhar as dificuldades que eles têm, isso motiva os outros casais a lutarem pelo casamento. Que às vezes a pessoa pensa, não, eu não. Como Deus vai restaurar meu casamento? Assim como a gente. Em 2006, o pastor Júnior, na época, ele disse, eu vejo vocês trabalhando com casais. Só que em 2006 a gente estava com o casamento todo destruído ainda em processo de construção do casamento, se adaptando, né, aquelas lutas que tinha de começo de casamento, só que Deus já via a gente lá na frente. E é isso que eu vejo as pessoas quando chegam até a gente, até o gabinete ou até um consultório de atendimento, com o casamento destruído, com a vida toda destruída, a gente já enxerga um futuro para ela. A gente já vê a mão de Deus naquele casal. Amém. Só que também o casal tem que estar com o coração aberto, com o coração disposto à mudança. Porque não adianta a gente falar assim pro casal, olha, eu te aconselho a fazer isso, 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 aquilo, e o casal não tomar atitude. O casal precisa tomar atitude, entender que ele precisa mudar, e realmente tomar a atitude de mudar, e Deus vai agir naquele casamento. Amém. Autorresponsabilidade, né? Você está nos assistindo aqui no RemaCast, esse episódio aqui com o pastor Patrick, a pastora Rose. Não se esqueça de compartilhar com alguém que você ama demais esse conteúdo, curtir e também se inscrever no canal e notificação, o sininho para receber as notificações. Uma coisa que eu também percebi, pastor Patrick e pastora Rose, na caminhada de muitos anos de pastoreio, há mais de 20 anos que eu sento em gabinetes para atendimentos, visitas, e muito semelhante a vocês com casais também, né? É que a gente sofreu uma transição nos últimos anos, que no início do meu ministério, aconselhando, normalmente era assim, o casal sentava, compartilhava o seu problema, era muito espiritual, os problemas, então o pastor normalmente dava um conselho óbvio da palavra de Deus, muito superficial, e dizia o seguinte, eu vou orar por vocês, e nós vamos entrar em um propósito de oração, jejum, oração, e eu vou orar por vocês, amém? Amém. E Deus fazia. O que eu vejo hoje, a transição que eu me refiro é a seguinte, hoje os casais sentam na tua frente, você dá o conselho bíblico, que já por si já tem poder,
você diz, você vai orar, você vai jejuar por eles, e no final eles olham para vocês assim, ó, tá, e o que mais, pastor? Então, hoje nós vivemos uma geração que tem muito acesso à comunicação, à informação, muita informação, e que se os pastores não estiverem preparados também no sentido de não parar de estudar, até mesmo para o aconselhamento no gabinete, realmente nós vamos ter um problema muito sério com essa próxima geração, porque eles querem conselhos também em todos os aspectos, além do espiritual. E eu sei que vocês dois se formaram, né, em psicanálise. Vocês acreditam que isso foi motivo nessa transição, você perceber também de ter mais ferramentas? Eu creio, né, que vocês creem como eu creio também, e nós temos um público muito inteligente que entende isso, que com certeza o principal de tudo é ter o Senhor Jesus, caminhar na palavra, porém, existem ferramentas humanas que podem ser utilizadas também para o bem-estar do casal. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. O que acontece? Como o pastor falou, né, a gente também sempre aconselhou pela palavra, e isso vai ser sempre o nosso princípio inegociável, né? A palavra, ela é absoluta, né? Eu vi uma pesquisa esses dias que falava sobre quando a pessoa está com algum problema, 15%, 20% está relacionado a um problema espiritual. Espiritual, eu digo possessões, etc., né? 20%, 25% relacionado à questão biológica, vitaminas e tudo mais. E 60% é problema na alma da pessoa, né? Problema na alma. E é claro que nós temos muito conteúdo na Bíblia que trata da alma da pessoa, né? Só que nós decidimos fazer esses cursos e nos aprofundar mais para ter mais ferramentas para auxiliar. Então, nós sempre trabalhamos com a palavra de Deus, mas nós sabemos que existe uma geração nova, que existem problemas novos, que existem demandas novas, que nós podemos pegar essas ferramentas para auxiliar como que nós vamos passar essa palavra ou esse aconselhamento para essas pessoas, né? Então, eu até, na verdade, e a minha esposa, quando nós fazemos o curso da psicanálise, eu fiz por um propósito, ela fez por outro. Eu fiz um propósito de uma ferramenta para nos auxiliar nos atendimentos na igreja. Ela já falou, amor, eu preciso usar isso para atender pessoas que não são da igreja. Profissionalmente falando, né? Sim. E aí eu falei, por que não juntar os dois? Então, nós vamos atender tanto pessoas da igreja, como pessoas também que não são da igreja, né? Porque é algo interessante. Quando a gente senta para conversar com alguém, a gente deixa a pessoa falar, porque a cura vem pela fala. E a gente deixa a pessoa falar, a pessoa vai falando e a gente vai entendendo com o conhecimento bíblico que a gente tem, com a caminhada cristã que a gente tem, e agora com o conhecimento na psicanálise, na terapia de casais. E o interessante é que um liga o outro. O interessante é que a gente filtrou o que é bom e o que não é bom na questão ali da psicanálise, e a gente entende o caso da pessoa, a gente vai buscar a solução juntamente com a pessoa, a gente escuta a história da pessoa, e a maioria dos problemas é relacionado à infância, relacionado à paternidade. É incrível, a pessoa começa a falar, a gente já pergunta, como é que foi o teu relacionamento com a tua mãe? Como é que foi o teu relacionamento com o teu pai? Como foi? E a pessoa começa a contar e a gente já começa a entender um pouco da história da pessoa, entender onde a gente consegue ajudar ela, quais são as áreas, quais são os pontos que a gente pode ajudar. E cada pessoa é um tratamento diferente. Cada pessoa a gente vai usar uma técnica diferente. Eu já sou mais da forma lúdica. Eu gosto muito de exercício, de desenhar, de colocar uma musiquinha ambiente. e já eu sou prático. É o problema, essa é a solução. Vamos embora. E é interessante, principalmente na área sexual. A gente gosta muito também na questão das palestras, da intimidade, da sexualidade. E às vezes chega casal na nossa frente, mas a mulher, que ela não consegue, às vezes, uma relação sexual agradável, não consegue chegar nível de satisfação. E aí a gente vai conversar com ela, algo na infância, algo na adolescência, ou foi abusada, foi agredida, que ela não consegue hoje ter uma plena satisfação sexual no casamento. E não está relacionado ao marido. O marido não tem culpa, não está relacionado a ela, e sim a um passado que ela precisa curar, ela precisa da cura da alma, e ela, chegando ali, a gente conversa com ela, vai identificando os problemas, com ajuda espiritual também, e a mulher curada, restaurada, é lógico que a pessoa tem que querer também. Porque se a pessoa chegar lá e achar que a gente vai fazer milagre, a gente não faz milagre. Não faz. É a pessoa que tem que buscar, a pessoa que tem que se ajudar. A Bíblia fala, pastor, que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, uma das técnicas que a gente usa, e uma coisa que a gente gosta muito, é de deixar a pessoa falar.
que nós cremos que a boca dela, a boca da pessoa, a nossa boca, ela é o alto-falante do nosso coração. Então é ali que ela vai denunciar o que está no coração dela, né? E claro que biblicamente nós sabemos que a pessoa ela precisa confessar os seus erros para ter uma cura. Sim. Ela confessa o pecado para Deus para ter perdão do pecado. Mas quando ela confessa para alguém, ela está passando um processo de cura, quando ela fala sobre o problema, né? Aí, claro, nós vemos a questão de Jacó, né? Que o anjo falava, como é que é o teu nome? Como é que é o teu nome? E o nome dele estava relacionado ao pecado que ele cometia, que era da enganação, né? Então, nós acreditamos muito nisso, né? E aí, claro, aí você vai estudar psicanálise e o lema da psicanálise é que a cura vem pela fala. É óbvio, né? Nós já sabemos isso com a Bíblia, né? Então, nós vemos como uma ferramentas que nos ajudam a trabalhar ainda mais profundamente os princípios bíblicos de uma pessoa, né? Então, para nós, a gente não tem problema nenhum hoje em até aconselhar um casal, por exemplo, a procurar uma ajuda, às vezes, psiquiátrica. Tem casos que a gente vê que é um remédio. Há um casal que nós atendemos uma vez que ela precisava muito tomar medicamento. Ela tinha um transtorno bipolar muito forte e ela não queria porque ela achava que era espiritual. E aí, no fim, eles não conseguiram e acabaram se separando. E depois eu pensei, às vezes, uma consulta, um medicamento e os problemas dela se resolveriam. Exato. Por quê? Porque é um casal de Deus, um casal convertido, tem uns princípios, mas na hora de lidar com o problema não sabiam. Emocionalmente não sabia lidar com o problema. E realmente ali é uma questão física mesmo, onde existem alguns hormônios ali que não dão certo no organismo da pessoa. Então não há problema nenhum. Nós pensamos nisso, né? Que a pessoa, às vezes, ela vai num psiquiatra e tem que tomar um medicamento. Sim. Exatamente, isso é muito importante. E existe um tabu, principalmente dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, isso tem sido quebrado. Hoje nós temos psicólogas cristãs, né, que congregam conosco, inclusive, que são pessoas que a gente confia, outros psicanalistas também, né? E a gente, sim, eu também tenho o mesmo pensamento de vocês. Tem hora que precisa da ajuda. E essa ajuda é na alma. E na alma eu preciso de médico de alma. Né? Ah, mas Jesus cura? Claro que cura, não tem dúvida nenhuma. Mas às vezes é necessário você sentar com alguém que Deus deu a inteligência e a capacidade de poder te auxiliar também, né? Você está nos assistindo aqui no RemaCast, eu estou com o pastor Patrick e a pastora Rose, e olha só quanta informação importante que eles acabaram de relatar agora. Os dois são pastores e também são psicanalistas. Aqui na descrição, na legenda, nós vamos deixar o Instagram deles, telefone, contatos. Se você está passando por um momento de dificuldade no teu relacionamento, e não só no relacionamento não, na tua vida pessoal, e quer buscar um amparo, uma palavra, quer receber um conselho, procure eles. Hoje, pastor Patrick e pastora Rose, vocês atendem os membros da igreja, mas também fazem atendimento fora, né? Para toda a comunidade, quem estiver... Tanto na igreja, nós temos um dia que nós disponibilizamos, né? Nós não trabalhamos na igreja, mas nós disponibilizamos um dia que nós atendemos aqui. Então é um dia que a gente já disponibilizou para atender os membros da igreja, né, de gabinete, né? E nós fazemos atendimento, mas também temos uma clínica que nós prestamos esse atendimento, né? E aí, claro, nós fazemos também... A gente vai marcar eles aqui abaixo e entre em contato, gente. Não deixe o teu casamento passar por um momento difícil. Tem que haver uma prevenção, tem que haver um cuidado. E baseado nisso é que vocês também escreveram alguns livros, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Com certeza. Nós primeiro escrevemos aqui, o primeiro é o Pit Stop, né? E o Pit Stop, na verdade, surgiu de uma ferramenta. Estava falando essa semana com alguém e a pessoa falou assim que interessante que todo livro que a gente lança é baseado num problema que nós enxergamos dentro dos casais. Então, primeiro nós criamos o Pit Stop, fazemos essa imersão também com esse livro que é o Pit Stop, e o intuito dele é fazer uma manutenção no casamento. Nós acreditamos que o casal ele precisa constantemente passar por manutenções. Assim como um carro, que às vezes está tudo bem com o carro, mas você vai lá, vê se está tudo certo o óleo, vê a água, calibra o pneu, você faz algumas manutenções básicas para que aquilo continue funcionando. Nós queremos que o casamento também é assim. O que nós vemos, infelizmente, é que as pessoas esperam quebrar o casamento para tentar consertar, quanto que ele podia investir bastante em manutenção preventiva para não chegar a quebrar o casamento, né? Temos uma frase que nós gostamos muito, que fala assim, que a melhor hora de você trocar o telhado de uma casa é quando não está chovendo. Então, nós aconselhamos, casal, está tudo bem? Invista no casamento. Se não está tudo bem, eu não preciso nem dizer que você tem que investir no casamento, né? Esse é o primeiro livro. E o segundo é casamento VIP, né? Por que casamento VIP? Porque nós vemos que é uma geração que não está mais priorizando o casamento.
E tudo que a gente fala que é VIP é algo importante, algo prioritário, né? Então nós entendemos que o casamento ele precisa ser algo prioritário, tem que ser uma prioridade na vida do casal, é a manutenção do casamento, é investir no casamento dessa pessoa, né? E nós vamos lançar um spoiler, né? Nós vamos falar um nome ainda, mas vamos lançar em breve, agora provavelmente mês que vem, mais um livro, que esse vai ser o terceiro, baseado também em coisas que nós atendemos e vimos a necessidade que o casal precisa ter nesse livro também. Que legal, parabéns. As pessoas que estão nos assistindo, elas podem contratar, pode comprar os livros, adquirir os livros, de que forma? Também na nossa bio ali do Instagram, porque ali a gente tem um link, nós temos um link que ali vai tanto para onde que compra o livro, o nosso contato, da clínica, de tudo. O livro é disponibilizado impresso, tem também versão PDF. Se a pessoa tem acesso, tiver perto, né, a gente tem o livro físico, mas nós temos também ele e-book, então ali também dá para comprar, tem um link ali, compra também de forma e-book, hoje é mais prático também no e-book. E esses dias nós vendemos um para o Paraguai. Eu fui ver ali na descrição, Paraguai. Em espanhol, então, né? Fazer tradução em espanhol. Que legal, parabéns. Nós tivemos recentemente um retiro na igreja, né? Retiro. E como é que foi a conclusão de vocês aí do retiro? Foi quantos casais participaram? 65. 65 casais, todos casados, né? Todos casados. Tinha casais ali com pouco tempo de casamento, outros com muito tempo de casamento. E foi um retiro totalmente diferente dos outros. O tema íntimos acho que já proporcionou isso, né? Sim. E foi um retiro bem leve. E a ideia do íntimos é do pastor, né? O pastor tem umas ideias boas. E é bem essa ideia de intimidade. Intimidade com Deus, intimidade com os amigos, intimidade, o casal ter intimidade. Então, resgatando a intimidade do casal. E foi um momento muito bom. Esse ano foi feito em São Bento do Sul. Foi um retiro muito leve, muito dinâmico. Lá Deus nos deu a estratégia de fazer a sala de cura, que foi algo também muito edificante, algo que deu muito resultados. A sala de cura, ela era um momento em que nos intervalos os casais iam nessa sala, se aconselhavam com alguém da equipe e recebiam orações ali. E a gente achou isso muito interessante, porque às vezes na correria do dia a dia, os casais não têm relacionamentos com as pessoas da igreja, ou não conseguem marcar um tempo, marcar um horário para vir aqui na igreja, para se aconselhar, e lá estava tudo propício para isso. Então os casais lá se aconselharam, oraram, foi muito bom, um tempo muito precioso, as palavras boas, só ouvimos testemunhos. Até hoje, né, estamos ouvindo ainda testemunho. Domingo acabou o culto, eu estava saindo da igreja, um casal me parou e falou: pastor, eu não consegui falar contigo, mas deixa eu te falar, que retiro foi aquele? Quando é que vai ser o próximo? Já quero fazer o meu. Calma um pouquinho. Esse retiro, ele acontece anualmente? Anualmente, uma vez por ano. Geralmente em setembro, né? Temos que falar agora com o nosso pastor, né? Para marcar a data. Normalmente setembro, né? Sempre a gente marca setembro, ali nessa data metade do mês, né? 19, 20, as pessoas que estão nos vendo aqui, os membros da igreja, a gente facilita o pagamento no boleto a partir de fevereiro. É menos do que a pessoa gasta numa lanchonete, às vezes no final de semana com a família, né? E é um investimento, sem dúvida alguma, muito importante. Eu também reconheço que esse foi um dos melhores retiros que nós já tivemos até hoje, principalmente no sentido de intimidade com Deus. Deus levou a gente assim eu participei, né? Tive a oportunidade de poder ministrar também, e a gente conseguia perceber o fluir de Deus de uma forma muito intensa. Foi muito bom mesmo, foi, sem dúvida nenhuma, e a gente sempre crê naquilo que a palavra de Deus ensina, que o final das coisas são sempre melhores que o início delas, né? E de que o melhor vinho sempre está preparado. Esse foi o melhor, até agora, né? Mas ano que vem tem outro, e a gente crê que o melhor vinho está sendo preparado para o próximo retiro, né? E quais são as próximas programações aí? Nós estamos já em novembro, então novembro agora vocês têm um retiro, não tem um retiro? Tem um retiro Casa de Ruth Boas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Retiro vamos dizer assim, a nossa... Eu não quero falar muito porque a gente até às vezes, né... Entrega todo o ouro. Assim, para nós é a cereja do bolo do ano, né? Porque é um resgate da essência do casamento. É baseado no livro de Ruth, a história de Ruth e Boaz, né?
E nós nos apaixonamos por essa história já desde lá da adolescência, quando conhecíamos, e agora veio à tona, uns 2 anos atrás, essa história novamente. Nós tivemos uma experiência com isso, e nós criamos, então, um retiro, que a essência dele é exatamente o resgate de um casamento saudável, de um casamento da forma como Deus vê o casamento, né? Então é um retiro mais dinâmico, nós temos palavras, temos momentos, né, que marcam também a vida do casal, algumas coisas. A minha esposa gosta muito porque ela é muito lúdico, né? Então a minha esposa ama. É assim, os homens gostam, mas as mulheres, elas, nossa, meu Deus, ficam apaixonadas. O Ruth ele surgiu aqui em Timbó, foi uma das experiências, um dos nossos momentos de orações, que Deus me direcionou a ficar aos pés dele, honrar ele, e ele ao mesmo tempo cuidar de mim. E essa foi a nossa oração, que eu venha honrar ele como esposa e ele como marido, seu resgatador, aquele que vai me resgatar, aquele que vai cuidar de mim, aquele que vai me proteger. E hoje a gente vê essa necessidade, a necessidade do homem ser respeitado pela mulher e a necessidade da mulher ser amada, ser valorizada, ser cuidada pelo homem. Então, foi aí que surgiu o Ruth Boaz. Através do livro Ruth Boaz, nós lançamos o Retiro Ruth Boaz, e é incrível o que acontece lá, é diferente de todos também. É nas próximas semanas aqui de novembro, né? Dia 15 e 16 de novembro. Isso é sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado de manhã e vai até domingo à tarde. Esse retiro vai acontecer onde? Vai em Corupá, no Hotel Turk Garden. É um hotel muito bom, eles são chalés, né? E aí é melhor ainda, porque como é casa de Ruth Boaz, a gente queria algo realmente dessa forma. A princípio, lá no começo, a nossa ideia seria fazer num sítio, mas como é difícil, porque não tem estrutura, um sítio para vários casais, então teria que ser num hotel, mas às vezes o hotel fica, né? Então nós achamos um lugar que vai ser muito bom, porque são chalés, né? Então são casas mesmo, né? E vai ser muito bom por isso, assim. Então nós estamos, assim, com o coração fervilhando, né? Para esse retiro. E ainda tem vagas. Se alguém quiser fazer... Eu acredito que dá, né? Acho que dá ainda. Mas tem que ver se o hotel ainda libera mais vaga, não sei. E aí também, se alguém tiver interesse, Instagram. Aí, pessoal, oportunidade, hein? Final do ano, presentão aí para a esposa, para o esposo, um presente para o teu casamento. Investimento no casamento sempre é importante, né? Eu, desde que me converti, há mais de 20 anos, todos os retiros de casais que teve na igreja, eu não perdi um. E vou falar a verdade, teve alguns anos que nós não tínhamos nem comida dentro da geladeira. Mas Deus era tão bom conosco que a gente conseguia o recurso, às vezes até entrava no cheque especial, né, coisa que hoje em dia quase nem se fala mais. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas entrava no especial, no banco, ficava às vezes um ano inteiro pagando, porque na época, pastor Patrick e pastora Rose, não tinha facilidade que hoje nós temos, de boleto, cartão parcelado, não, era uma vez só, pagava-se ali à vista e não tinha negociação, né? Mas a gente nunca deixou de ir, nunca, porque a gente sabe a importância que existe no investimento no seu casamento, né? É muito importante. Essa é a palavra, pastor. O pastor falou, investimento, né? As pessoas às vezes têm isso como um gasto, e não é um gasto, é um investimento. Exato. Né? Então as pessoas, elas investem em tantas coisas, e aí na hora, nós nos deparamos uma vez de um casal que queria muito no retiro, só alguns anos atrás, e ele falou, não podemos ir por questão financeira, não podemos ir. E é um retiro que custa aí $2.000 e pouco, $2.000 e pouco, depende do retiro, né? E aí a pessoa passou um mês, ela foi lá comprar um iPhone. Então, na verdade, é que não tinha prioridade. Né? Quando tiver problema, fala pro... Aí manda pro... Mas eu lembro de outro. Então, é uma prioridade, não tem como... Eu lembrei de outro também, que era para ir no retiro, na época também, acho que era 600, 700 reais, não lembro. O casal também disse que não podia ir no retiro porque não tinha condições. Passou um mês, 2 meses, estavam eles lá no campo de futebol. Um jogo de futebol. E aí, quanto que... tipo num time, no estádio, né? No estádio. Sim, E depois lá na frente passaram problemas no casamento. Então a gente vê assim que tem que prevenir, né? Previne. É um investimento, é um tempo de qualidade. Perfeito. Essa é a falsa crença que muita gente carrega. Meu casamento tá bom, eu não preciso. Pelo amor de Deus, você muito bem falou a questão do carro, né? Não é porque meu carro tá bom que eu não vou encher o pneu dele, que eu não vou trocar óleo, porque daqui a pouco, quando estourar, aí é tarde. Às vezes uma troca de óleo, que é 100, 200, 300 reais,
A pessoa se custa, aí depois estoura o motor, aí pronto. Vai lá seus 15, 20 mil reais. Exatamente. E no casamento, as pessoas precisam ter esse tipo de pensamento. Investir no casamento é de suma importância. Porque tudo que tu investe no casamento, sem dúvida nenhuma, faz com que o teu casamento dure mais tempo, mais duradouro. Isso é fato. E, infelizmente, alguns não pensam dessa forma, né? Pastor Patrick, pastora Rose, eu vou pedir para que vocês aproveitar, né? A gente já está partindo no final, o tempo voa muito rápido, uma pena, mas eu gostaria que vocês me falassem aqui, deixassem conselhos. 1, 2, 3 conselhos que vocês hoje poderiam passar para casais que estão nos assistindo, casais que talvez estejam passando por uma situação difícil e que vocês acreditam que esses conselhos vão ajudar demais. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros é que os projetos se cumprem, né? Ou seja, Deus realmente, de Gênesis a Apocalipse, você vê conselhos, instruções para que o povo pudesse andar da forma correta. E eu também entendo que casais precisam de conselhos. E talvez exista alguém agora que está nos assistindo e precisa muito receber algo da parte de Deus através da vida de vocês. Eu quero dar um conselho para você que está nos assistindo, que é casado. Eu gosto de comparar muito a história de Salomão, quando ele escreveu os 3 livros, quando ele escreveu Provérbios, ele escreveu Cântico de Salomão e Eclesiastes, né? E Eclesiastes ele escreveu no final do livro, no final da vida dele, quando ele já era rico, já tinha conquistado tudo que ele poderia conquistar, ele era poderoso, o rei mais famoso, ele tinha tudo que ele queria, só que ele fala em Eclesiastes que o bom da vida é você comer, beber e viver com a mulher da tua mocidade. Olha só, uma pessoa que conquistou tudo admitiu que o bom mesmo da vida é você viver com a mulher que você ama. Então, muitas vezes nós vemos casais que procuram tantas coisas, e isso é importante também, conquistar o que você tem que conquistar, mas esquecem de priorizar aquilo que é mais importante, que é a tua casa, a tua família, o teu casamento. Até mais do que os filhos, porque nós temos 2 filhos mais velhos, casaram, foram embora, e nós hoje estamos juntos. Outros 2 vão crescer, casar, vão embora, e vai sobrar eu e ela. Então, invista no teu casamento. Veja a pessoa que está ao teu lado como uma pessoa que vai ficar com você até o último dia da sua vida. O meu conselho é: busque ajuda, não desista, independente do problema que vocês estejam passando, independente da situação. Às vezes você pensa, mas essa situação ninguém suportaria, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Mas por experiência, por ver pessoas, por ver casais restaurados, nós entendemos e cremos em um milagre. Então, seu casamento tem solução. Não desista, busque ajuda com um profissional, ajuda com pastores, com líderes, ajuda com quem vai te dar um conselho bom, e não um conselho para separar, um conselho para ficar. Assim como eu falei no começo desse programa, que a primeira pessoa que eu atendi sobre casamento foi lá em 2005, que eu nem tinha experiência sobre casais, estava no começo do meu casamento, essa pessoa chegou para mim dizendo que queria separar, que não aguentava mais o casamento, e eu mesmo sem sabedoria, sem muito conhecimento, eu falei para ela: não desiste do teu casamento, luta. E resumindo, ela lutou pelo casamento até o último dia de vida dele. E eu entendo isso, que não deve desistir. Você precisa procurar ajuda e não desistir do teu casamento. E um outro conselho rápido tenha tempo de qualidade. Às vezes a gente tira tempo para tantas coisas, tempo para ficar na internet, nas redes sociais, tempo para sair com as amigas, mas não tiramos tempo para o cônjuge. E o cônjuge é a pessoa mais importante que sai do seu lado. É a pessoa que você escolheu para caminhar. Então tire um tempo de qualidade com essa pessoa. O tempo é um dos ativos mais importantes que nós possuímos hoje. É tão importante que a Bíblia, praticamente um capítulo inteiro, né, Eclesiastes, fala sobre ele, né? Há tempo para todas as coisas. E nesse mundo tão acelerado, que na verdade o mundo acelerou, sim, o mundo é acelerado, mas a tecnologia tem nos sobrado tempo. Então a maior prova de que nós temos tempo são as configurações, é o histórico do nosso celular, para mostrar que de fato tempo existe. Agora, qual é a nossa prioridade? Você ficou aqui com mais um episódio aqui do RemaCast. Eu quero aqui, pastor Patrick e pastora Rose, agradecê-los por esses conselhos, por essa conversa, esse bate-papo tão descontraído, tão gostoso. Lembrando você que se você quiser adquirir o material, aqui abaixo estará todas as informações para você entrar em contato com eles, também para participar do retiro de casais. Talvez ainda há vagas,
Veja com eles vão te responder. Esse foi mais um episódio do RemaCast. Semana que vem nós voltamos com mais um testemunho incrível para a glória de Deus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.